e como é importante a gente entender a relação da nossa mãe com a nossa vida amorosa, com a nossa vida financeira, com a nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mãe, que é o nosso lar, o nosso primeiro lar, o nosso primeiro espelho, o nosso primeiro molde do feminino. Então, se você acredita que essa live vai ajudar outras mulheres, suas amigas, sua irmã, sua própria mãe, né, as famílias, as mulheres da sua família, então já compartilha essa live pra gente ajudar mais pessoas. Pega esse aviãozinho aqui, manda pra tua lista toda, convida essas mulheres pra gente entender o impacto da mãe na nossa vida amorosa, na nossa vida financeira, na nossa prosperidade como um todo, na nossa autoestima, no nosso senso de merecimento. Mãe é a nossa primeira casa, é o nosso primeiro lar. Então já compartilha pra gente ajudar mais mulheres, pra esse encontro de hoje ser aquele encontro assim, ó, babado, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa relação com a nossa mãe e como isso impacta a nossa vida hoje. O quanto impacta a nossa prosperidade, o nosso merecimento, as nossas relações amorosas, né? Como impactou isso uma vida inteira, como pode ter te tornado uma mulher mais salvadora, né? Uma mulher mais guerreira, uma mulher com energia mais masculina, ou talvez esteja aqui a tua ferida do feminino e você ter se tornado uma mulher mais insegura, mais carente, né? Com essa dificuldade de caminhar pela vida, tá? Essa dificuldade de adultecer. Aqui nós estamos falando da nossa primeira professora. A nossa mãe é a nossa primeira professora, é o nosso primeiro lar. Ela é a nossa primeira responsável, né, por nos ensinar aqui a identificar, a validar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse processo de validação dos sentimentos e das emoções leva a gente a um processo de autoconhecimento. Então tem crianças que já demonstram um processo de autoconhecimento, elas já sabem o que elas querem, já tem assim, ai que criança do gênio forte. Não, ela teve uma mãe, né, que orientou e que conduziu ao ponto de deixar ela perceber o que era aquilo, que era isso, o que é que ela estava sentindo, o que é que ela não estava sentindo, né? Então essa mãe, ela conduziu muito bem a criação dessa criança. Então muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que criança da personalidade forte. Não, é uma criança que ela sabe o que quer, ela sabe o que é bom pra ela, né? Então a nossa mãe é a nossa primeira instrutora na vida, a nossa primeira mestra na vida. A mãe tem um impacto muito importante. Por isso que a gente fala, mãe não tem igual mãe, né? Mãe é muito especial, é muito importante na nossa vida. E aí, se essa mãe te abandonou, ou te rejeitou, ou você se sentiu abandonada, traída, rejeitada por essa mãe de alguma forma, isso te impactou profundamente. Não tem como você sair ilesa de uma sensação de abandono, de uma sensação de rejeição, de uma sensação de traição dessa mãe, tá? Porque a mãe, ela é essa figura primordial e a nossa mãe é o quê? O nosso primeiro espelho. A mãe é que espelha a energia feminina para o mundo. Então, esse processo de espelhamento, de identificação com o feminino, vem da onde? Da mãe. E aí, uma mãe ausente é sinônimo de uma criança ferida. Uma mãe que se ausentou de forma emocional, de forma física, até de forma material, vai ter um impacto muito importante e pode construir o quê? Uma mulher difícil, uma mulher carente, uma mulher exigente demais, uma mulher insegura demais, uma mulher que não se permite receber amor, uma mulher que tem dificuldade também de dar o próximo passo na vida, uma mulher que tem dificuldade de prosperar financeiramente. Então, hoje nós vamos falar do tipo de mãe aqui, vamos começar trabalhando os tipos de mãe, vamos entender, então, como essa mãe impactou, tá? E o que significa essa mãe. Então, a gente já vai começar a entender o seguinte, mãe é sinônimo de amor, mas mãe também é sinônimo de autoestima, mãe é sinônimo de merecimento e mãe é sinônimo de prosperidade. Então, 3 pontos aqui importantes. Para você se sentir realizada, feliz, primeiro, feliz consigo mesma, essa construção de identidade, essa construção da tua autoestima é feita onde? Nesse primeiro contato com a sua mãe. Então, mãe é sinônimo de amor, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de merecimento. E agora vem aqui, capta aqui essa informação, vê se você pega já essa chave aí, tá? Se você não tem a sensação de amor, você não tem no teu campo o registro, a programação de amor. Se eu não tenho programação de amor,
Como é que eu vou receber amor? Como é que eu vou receber, como é que eu vou dar amor de forma genuína, tá? Como é que eu vou me sentir o quê? Merecedora de receber amor e de ser amada pelo que eu sou. Então, se aqui, dependendo, se houve um impacto através de uma rejeição, de uma traição, de um abandono da sua mãe, talvez nem tenha abandonado, mas a tua criança, através de uma atitude, de um comportamento, a tua criança se sentiu isso, ela internalizou, interferiu diretamente nessas programações. Programação de amor, programação de prosperidade e programação de merecimento. Sem essas 3 programações, todas as suas áreas, eu tô dizendo, todas as áreas da sua vida tendem a ruir, tendem a não prosperar. Então, se não tem muito bem definido dentro de você a programação de amor, prosperidade e merecimento, como é que a tua área amorosa vai prosperar? Se você não se sente merecedora de ter um homem de valor, se você não se sente merecedora de ser amada pelo que você é, se você não se sente merecedora de ter um relacionamento próspero, equilibrado, então uma mãe presente, uma mãe afetuosa, uma mãe mestra, uma mãe paciente, uma mãe que sabe conduzir, orientar, é uma mãe que vai ativar em nós o quê? A potência máxima da nossa terra, que é a potência da gente se sentir merecedora de sermos amadas, validadas, vistas e reconhecidas pelo que nós somos. Então, se tua mãe foi uma mãe que te forçou a ser boazinha, se tua mãe te cobrava demais, se tua mãe te comparava demais, o que estava acontecendo aqui? Aqui estava simplesmente destruindo, ela estava destruindo a formação da tua autoestima, né? A autoestima saudável. Ela estava te levando para um lugar de quê? De destruição da programação de merecimento. Então você hoje é uma mulher que não se sente merecedora de receber amor, de viver um relacionamento saudável. Eu vou te comprovar isso. Quando você vira e fala assim, todo homem tem dedo podre. O que você tá falando pra mim? Todo homem trai. O que você tá falando pra mim do teu sistema de crença? Eu tenho uma crença que eu jamais serei amada por um homem de valor, porque não existe homem de valor. Todo homem trai, todo homem trai, todo homem é ruim, todo homem vai me enganar, vai me trair de alguma forma. Então não existe o quê? A possibilidade de prosperar no amor. Consegue entender a profundidade disso? Então, mãe é casa de morada de amor, é prosperidade, é merecimento. E aí, presta bem atenção nisso, tá? Enquanto você não olhar para sua mãe, presta atenção nisso. Você vai continuar buscando amor, vai continuar buscando acolhimento, vai continuar buscando nutrição, vai continuar buscando o quê? Você vai continuar buscando todo o afeto, a nutrição, o acolhimento e o amor nos relacionamentos. Aquele amor, aquela nutrição que você não recebeu ou que a sua criança interior internalizou que não recebeu na infância. Então, outro ponto importante é que você vai continuar drenando, acabando, destruindo com a sua autoestima. Você vai continuar se sentindo insuficiente. Enquanto você não olhar para sua mãe, você vai continuar se sentindo pequena, tá? Olhar para a mãe é trabalhar essa mãe dentro de nós. É entender as feridas que essa mãe ativou dentro de nós. Ou essa interação, esse comportamento, né? Essa troca, o processo de domesticação, de educação gerou a partir do contato de mãe e filha, tá? Isso é olhar para a mãe, tá? Então, enquanto eu não olhar para a mãe, ou seja, não reconhecer e honrar essa mãe, eu dificulto o processo de prosperidade, de merecimento e de amor acontecer na minha vida. Eu travo a minha vida. Eu travo todas as áreas da minha vida, porque não interfere só na área amorosa. A área financeira também é impactada. E como é que a autoestima, por exemplo, pode impactar, sei lá, na relação com o dinheiro, tá? Eu dificulto receber. Então a mãe, ela tá também, ela não tá só no dar, no movimento do dar. Ela também tá no movimento do receber, né? Então a mãe, ela trabalha com a energia de fluidez, a energia da água, a energia do quê? Do feminino. Então você vai continuar se sentindo com medo, deixando o medo te paralisar, deixando o medo o quê? Te estagnar na vida.
Você não vai conseguir se posicionar. Por quê? Se posicionar não é vomitar no outro. Não é falar o que você pensa. Não é sair por aí falando sem filtro. Não é isso. É se comunicar de forma assertiva, tá? Você não vai conseguir dizer não para as pessoas, porque é como se uma parte sua, a tua criança interior, tivesse dificuldade de dizer não porque foi tolhida a vida inteira por essa mãe. Então é preciso olhar para essa mãe. Você vai ter culpa de se expressar suas emoções negativas, porque talvez na infância você foi muito tolhida também de expressar. Engole o choro, né? Para de chorar, você chora o tempo inteiro. Então, às vezes, a mãe trabalhava muito, você se sentia até culpada enquanto criança. Então, o medo de ser má, o medo de ser uma má pessoa, uma má criança, uma criança má, né, de ser deixada de alguma forma por isso, de ser humilhada, de ser, de certa forma, se sentir culpada nesse processo, vem de onde? Da falta de olhar para essa mãe hoje. Então, aqui, o que acontece? A forma como você se permite receber nos relacionamentos, na tua área profissional, na tua área financeira, na tua área social, tá? Tem todo o impacto com a mãe. Então, mãe, gente, é a nossa base, a base do feminino, a base da mulher é a mãe. Então, uma mulher, por exemplo, que se tornou uma mulher mais yang, uma mulher mais masculina, uma mulher que compete com outras mulheres o tempo inteiro, uma mulher que está sempre despejando em outras mulheres a raiva, né? O julgamento, a adversidade, que tem o quê? Como espelhamento a própria raiva contida pela mãe. Então esse lugar hoje, se você é uma mulher competitiva que aponta o dedo para outras mulheres, que tá sempre julgando, hoje a gente percebe nos comentários na internet, acontece qualquer coisa, as mulheres são sempre as que mais julgam outras mulheres. Você não vê um comentário assim, ou um ou outro de um comentário masculino, né? Numa sociedade machista e patriarcal que a gente vive, mas o que a gente percebe? As mulheres são as mais machistas, as mulheres são as que mais criticam, as mulheres são as que mais rotulam, as mulheres são as que mais apontam, que julgam. Por quê? Nós vivemos hoje uma sociedade com o excesso do masculino. As mulheres estão totalmente desequilibradas, despolarizadas, tá? Então é muito importante que a gente olhe agora para a mãe, que a gente entenda de onde vem esse buraco emocional, esse vazio existencial? Da onde vem essa falta de amor? Da onde vem essa busca incessante, né, por um relacionamento? Da onde vem esse medo da solidão? Da onde vem esse medo do julgamento? Da onde vem essa dificuldade de ser vulnerável, de se abrir, de pedir ajuda, de ser acolhida por outras mulheres? Da onde vem essa falta de sororidade? Essa falta de apoio mútuo entre as mulheres. E deixa eu te falar uma coisa. Se eu tô te falando que a tua ferida começa na mãe, a cura, ou seja, do feminino, né? Hoje o teu feminino está ferido, e essa ferida começou onde? No meio feminino, no seio feminino, com a mãe. Onde é que está essa cura? Na mãe. Na mãe e dentro do quê? Desse movimento feminino com mulheres, entre mulheres. A tua cura está entre mulheres, tá? Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando a gente fala, então, desse amor, dessa prosperidade, desse movimento de libertação, tá? É um movimento que acontece internamente. Quando a gente abre os olhos, quando a gente expande a consciência para olhar para nossa mãe e entender como isso hoje interfere nas travas da nossa vida. Se você teve uma mãe ausente, tá? Uma mãe ausente é uma mãe que trabalhava demais, uma mãe que dava pouca atenção para você, uma mãe distante emocionalmente, uma mãe muito rígida, uma mãe muito fria, uma mãe que passou uma educação religiosa talvez um pouco mais severa. Eu quero que você comente aqui agora pra mim. Já deixa aqui nos comentários pra eu saber que você teve essa mãe. Então, mãe ausente não é só ausência física. Nós temos vários tipos de ausência. Essas ausências podem ser impactadas na criança através de feridas emocionais, como a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da injustiça, a ferida do medo, né? Do desconhecido, ter causado muito medo, muita insegurança por ter ficado sozinha. Percebe uma mãe que teve que trabalhar, né? E deixava você com
a avó, ou que deixava você com a vizinha. E aí você ficava sempre com medo da mãe não voltar, a mãe te abandonar, a mãe não voltar jamais, tá? Então uma mãe que te cobrava demais, que não te deu afeto, que não deu, contato, abraço, que nunca falou pra você que você era importante, que te amava. Então é possível, inclusive, que você tenha se esforçado muito para ser vista por essa mãe, para ter sido amada por essa mãe, para ter sido reconhecida por essa mãe. Deixa eu te falar, até hoje você busca esse reconhecimento. Até hoje você tenta preencher esse vazio existencial, que é esse vazio de quê? De nutrição materna. Ou seja, o vazio da nutrição materna me leva a me sentir vazia de mim. Porque se a minha mãe é o meu primeiro espelho do feminino, o que é que falta dentro de mim? A autonutrição, o autoamor, o autorrespeito, a autovalorização, tá? Então, isso fez com que a sua criança interior internalizasse a seguinte crença: eu não sou boa o suficiente para merecer o amor da minha mãe. Ou seja, se eu não mereço o amor da minha mãe, eu não mereço o amor de mais ninguém. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou suficiente para receber amor de ninguém. Então, a mãe trabalha diretamente o quê? Esse movimento do merecimento, desse espelhamento com a sua própria autoestima. Então, se eu não consigo me sentir merecedora, se eu não conseguir desenvolver o senso de merecimento e da capacidade de ser amada pelo que eu sou, eu passo uma vida inteira desenvolvendo máscaras, desenvolvendo personagens, na tentativa de ser amada, vista e validada de alguma forma. Só que deixa eu te falar, você vai se esforçar muito. Você vai ser aquela mulher que vai lutar muito para ter sucesso profissional. Você vai ser uma mulher que vai lutar muito para ser amada dentro de uma relação. Você vai ser uma mulher que vai tentar fazer de tudo pelas amigas. Você não vai conseguir dizer não. Você vai ultrapassar os seus limites. Você vai se desrespeitar. E ainda assim, você não vai se sentir preenchida. Você ainda assim vai se sentir vazia. Você ainda assim você vai sentir que falta algo. Então, muitas vezes, você passa por um processo de autoproteção a evitar ser vulnerável, fugindo das suas próprias emoções, fugindo das suas feridas, fugindo do quê? De quem você é de verdade. Passando a não aceitar o que você viveu, não aceitar a sua mãe, é não aceitar parte de você, é você negar uma parte sua. E quando eu nego uma parte minha, eu não cresço. Quando eu me nego, eu faço o quê? Eu nego a possibilidade de expandir a minha luz. Quando eu nego a mim a possibilidade de crescimento, de evolução. Quando eu me nego, eu nego a minha mãe e eu nego a minha possibilidade de me sentir merecedora, de prosperar na vida, de ser feliz no amor, de receber ajuda, receber um abraço, receber um aconchego, receber uma orientação. E eu tô sempre duvidando de tudo e de todos. Eu tô sempre desconfiada da intenção do outro, porque eu não confio em mim. Eu não confio na minha capacidade de merecer amor. Você consegue perceber a profundidade disso? O impacto que isso tem na tua vida? E aí você passa muitas vezes a fugir das suas emoções. Esse lugar de fuga alimenta o teu vazio existencial. Esse lugar de fuga, esse movimento de fuga que foi gerado pela tua mente, que é uma mente sobrevivente e que está fazendo com que você se proteja de alguma forma, está alimentando a sua carência, vai alimentando a sua insegurança, vai te causando mais medo, te tornando o quê? Uma mulher controladora. Você tá começando a se identificar? Você tá pegando essa chave? Coloca a chave aqui pra mim pra eu saber que você tá pegando essa chave. Porque eu te falei, o nosso encontro de sexta-feira vai valer o teu date aí, né? O teu salve date aí. Minha filha, vai valer. Você não ter saído pra paquerar, você não ter saído pra passear, vai valer. O conteúdo de hoje vai valer. Eu quero que você saia aqui com a sua mente, porque domingo, quando você olhar pra sua mãe, eu quero que esse abraço seja um abraço de muita cura. Eu quero que abra portas a partir de agora. Eu quero que, assim, eu quero que você olhe para tua mãe e enxergue a criança ferida dela. Porque esse abraço, eu quero que esse domingo, esse primeiro domingo, você que tem a oportunidade ainda de ter a tua mãe, de abraçar a tua mãe, seja ela difícil como for.
Vai ver ela. Talvez tem gente aqui que tem, sei lá, tem até anos sem ver, sem falar com a mãe. O que eu tô trazendo pra você é por você. É uma oportunidade de cura interior. Quando a gente perdoa, quando a gente liberta, a gente não tá libertando o outro, a gente tá libertando a nós mesmas. É um movimento de libertação ancestral. Então é muito lindo isso aqui. Então, adianta você fugir das suas emoções? Adianta você fugir do autoconhecimento? Adianta você fugir da tua história? Adianta você fugir de libertar todo esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor que você carrega? Que a tua criança interior carrega? Não. Só alimenta mais a tua carência, só alimenta mais a tua busca incessante para se sentir amada. Quem não tem a mãe viva, intenciona esse amor para ela. No Dia das Mães, faça uma oração para tua mãe, tá? Da onde ela estiver, com Deus, onde ela estiver sendo amparada, o espírito dela amparado, a alma dela com Deus, onde ela estiver, ela vai escutar. Então, eleva os teus pensamentos para tua mãe. Pede para Jesus Cristo levar essa mensagem. Jesus, leva o meu abraço para minha mãe. Você pode imaginar você abraçando a tua mãe. Você pode imaginar, fecha os teus olhos, respire fundo, faça as suas orações, se conecta ao Criador e eleva a tua intenção. Mãe, eu te perdoo com todo o meu coração. Eu te liberto, eu liberto toda a mágoa do meu coração. Eu abro o meu coração para libertar toda essa mágoa que eu carrego, todo esse peso, todo esse... Eu tô disposta agora a abraçar, a acolher a parte sua que ainda vive em mim. 50%. A parte sua que ainda vive em mim, eu estou disposta a acolher, porque eu quero ser uma nova mulher. Eu quero agora ser uma mulher. Não quero mais ser criança. Eu não quero mais carregar essa criança ferida. Então presta atenção, se você quer se libertar desse vazio, dessa carência, dessa falta de prosperidade, falta de merecimento, falta de amor na tua vida, falta de crescimento profissional, de crescimento financeiro, você precisa olhar para tua mãe. Você precisa olhar que existe uma criança ali dentro da tua mãe. E que é possível você agora, enquanto adulta, gerar essa consciência que eu tô te transmitindo agora, acolher essa consciência e decidir. Gente, perdão é decisão. Decisão consciente. E eu tô trazendo para você uma bagagem de consciência para que você possa libertar a tua mãe. Porque enquanto adulta, quanto mais controladora você se torna, mais você admira o mundo masculino e mais você se afasta da cura da sua energia feminina. Mais você se afasta do seu feminino saudável, potente, criativo, transformador, pronto para gerar ideias para o mundo, pronto para parir, né? Mais você trava a sua fertilidade de ideias, também fertilidade em termos, né, sexual, enfim, de criação, cocriação. Então, mais você tem dificuldade também de dizer não. E a minha dificuldade de dizer não é porque eu quero salvar. É porque eu acho que eu preciso me esforçar muito para ser amada e aceita. Eu preciso fazer muito pelo outro. Você não precisa. Amor não é utilidade. Se você integrou isso no teu sistema, é porque de alguma forma você não recebeu. A tua criança sentiu que não recebeu amor suficiente, nutrição suficiente dessa mãe. Então, dessa forma, numa tentativa de autoproteção, você rompe com essa mãe. Você vira as costas para a tua energia feminina. E hoje isso é somatizado no teu corpo físico. Então eu tô falando de mulheres com problema em ovários, cisto nos seios, problema na tireoide. Eu tô falando de mulheres com problema no útero, ovários policísticos. Acorda! O teu corpo somatiza as tuas emoções. Enquanto você não gerar essa consciência, você vai continuar somatizando a tua raiva nos teus órgãos, adoecendo o teu corpo, que é a casa do teu espírito. Então, primeiro aqui, depois vem aqui. Se eu não aceito a minha mãe, o que eu trago? Eu somatizo até a bagagem biológica. Uma bagagem biológica ancestral que a gente carrega de pura dor, de puro rancor, de puro ressentimento. Então, você rompe
rompe com a sua mãe, vira as costas para o seu feminino saudável e você projeta esse amparo e esse acolhimento não recebidos onde? No masculino. Porque você acredita que o masculino, de alguma forma, tem o que oferecer para você. Se sua mãe não te ofereceu, enquanto bebê, enquanto criança, né? E aí, isso vai somatizando no teu corpo. Dependendo se você teve ou não teve um pai presente, você pode ter se tornado 2 tipos de mulher. Vamos avaliar comigo? Vamos lá? A primeira é a filhinha do papai. A filhinha do papai é aquela que de alguma forma viu uma mãe muito autoritária, um pai submisso, um pai que não tinha voz dentro de casa. Então ela começou a defender esse pai. E ela se tornou o amor desse pai, competindo com essa mãe, o quê? A atenção desse pai. A mãe se tornou uma rival. Por isso que hoje mulheres são rivais para você. Por isso que hoje você está competindo com mulheres o tempo inteiro. Seja na tua profissão, seja num relacionamento, tem sempre uma mulher passando a perna. Então se você tá num relacionamento, o teu parceiro te trai, não, a culpa é da mulher que deu em cima dele. Não, 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 senhora. A culpa é que tem muita mulher sirigaita no mundo. Não, não, não. Retire o que você disse. Presta atenção. Quem tinha compromisso com você era ele, não era ela. Ou seja, a tua fala demonstra o quê? O rancor, o peso que você traz em relação a outras mulheres por conta dessa projeção materna. A falta do materno. Oi, Bia, saudade de você, meu amor, saudades. Então, presta bem atenção. Aqui, você tá, de certa forma, buscando respeito, validação, reconhecimento, às vezes tentando honrar o lugar de homem desse pai na casa, gerando extrema energia masculina. Só que o excesso de masculinidade, da energia masculina, te leva ao excesso de esforço, tá? Te leva à exaustão, ao cansaço, à necessidade de ser boa o tempo inteiro, boa filha, boa funcionária, boa esposa, melhor mãe do mundo, enfim. Leva você para um lugar em que você vai tentar salvar tudo e todos. Tá cansada, mas quando precisa, quem é que te ajuda? Quem é que estende a mão para você? Ou você pode, inclusive, ter se tornado o quê? A donzela em perigo. A donzela em perigo é aquela que, além de não ter tido o apoio, o amor, o contato da mãe, também não teve do pai, né? E quando a gente fala desse lugar de não ter tido o apoio do pai, a gente fala desse lugar dessa donzela que projeta de alguma forma a salvação dela em um cavaleiro branco, em um homem que vai vir salvá-la dessa vida, né, difícil, aquela que busca de alguma forma preencher o vazio existencial com grande amor. A filhinha do papai, ela se torna realizadora, aquela mulher que vai pra vida, que luta e que sempre tá quebrando a cara no amor. Tá sempre quebrando a cara no amor. E a donzela em perigo? Provavelmente não teve o amor da mãe, mas também não teve esse pai tão presente assim. Não teve esse pai. Isso vai impactar a segurança dela. Isso vai impactar a forma dela de se posicionar no mundo. Isso vai gerar dentro dela o quê? Medos. Medos que levam essa mulher a procrastinar. Então ela acha que a salvação dela não tá em ela ter a liberdade dela financeira, em brilhar profissionalmente. Não, a donzela não. A donzela busca um grande amor. O sonho dela é o quê? Ó a frase, repara, escuta a frase. A frase é, opa, eu nasci para ter uma família. Meu sonho é ter uma família. A frase da filhinha do papai é, opa, eu nasci para brilhar. Meu sonho é fazer sucesso profissional. Meu sonho é ter liberdade financeira. Consegue perceber a diferença? Então, aqui a gente fala de uma mulher que sonha com um príncipe encantado, que vai salvar ela, que vai mudar a vida dela. Ô, minha filha, caia do cavalo branco antes que alguém te derrube, porque eu tô aqui pra te sacudir, tá? Nenhuma e nem outra está feliz. Nenhuma nem outra. As duas estão o quê? Nos extremos da dor do feminino. As duas vertentes revelam que mulheres extremamente feridas. Mulheres que muitas vezes entram em uma situação de ter, por exemplo, a realizadora
pode entrar num relacionamento, ela tá sempre quebrando na cara. Ela pode estar tão insatisfeita, tão vazia, que ela entra num relacionamento, ela fica perdida e ela não se contenta com um só. Ferida da rejeição, muito latente dentro dela. Então, opa, eu preciso me contentar, eu preciso ser muito amada, porque eu não recebi o amor que eu precisava. Então eu preciso ser muito amada. Ela não se contenta com um relacionamento só. Vira e mexe, está o quê? Está em mais de um relacionamento paralelo. Porque o vazio existencial é tão grande, a dor é tão profunda, que ela busca esse preenchimento. Então ela quer alguém que preencha ela de todas as formas. Então aqui nós estamos falando dessa insatisfação. Tem outras mulheres, as realizadoras, que vai encontrar cada pepino na vida. Tem uma forte tendência a atrair homem Peter Pan. Homem que não sai de casa, os 40, 35 anos, tá na balada, tá na rave. Nunca saiu. Às vezes não, é até um bonzinho, mas é o filhinho da mamãe. Porque ela é a filhinha do papai. A filhinha do papai tem uma tendência a atrair o filhinho da mamãe. Então tem a tendência a atrair o Dom Juan, Peter Pan. Aí ela não tem muito saco pra homem leitinho, mas ela atrai? Atrai, porque fácil de ser manipulado. Então, inicialmente, o olho dela brilha por homem leitinho, por homem mucilon, pra aquele homem que, meu Deus, é tudo a minha mãe, minha mamãe, minha mãe. E a coitada da donzela? Atrai homem nevasca, homem frio. Coitada. Buscou a vida inteira por um parceiro, um homem que vai tirar o fôlego dela. No começo pode até tirar, mas depois o cara vira uma pedra de gelo. Ou, o que acontece aqui? Ela pode atrair o que eu chamo de homem o quê? Fera. Lembra da Bela e a Fera? O homem fera. O homem fera é aquele que vai se mostrar inicialmente um príncipe, é o contrário, né, da fera. Inicialmente um príncipe. Cortejador, galanteador, e tantantã, e tatatá, e todo cheio. Quando ele consegue, aí ele começa a colocar as garras dele. Aí começa o relacionamento abusivo. E aí manipula ela. Ela construída pra ser submissa, pra ser boazinha, pra ser a donzela, sonhando que esse homem vai mudar. Vamos botar uma novela mexicana, uma novela da Globo bem bonita. E aí, o que acontece? Ela quebra a cara. Vítima dos narcisistas, né? É uma presa fácil para os narcisistas. Então, as duas vertentes estão revelando o feminino ferido. Da onde vem essa ferida? Da mãe. Da mãe. Inicialmente da mãe. Mas ela é potencializada dependendo do pai que essa mulher teve. Então, ora ela pode atrair também, pode acontecer o seguinte, ela ativar os dois perfis, dependendo do pai e da mãe, nessa dinâmica disfuncional de relacionamento, e ela se tornar a mulher o quê? Salvadora. Então, ela pode ativar o quê? Uma hora atrair homens inseguros, totalmente dependentes emocionais, totalmente irresponsáveis. Que a síndrome do Peter Pan, por exemplo, né? Dentro da psicologia, a síndrome do Peter Pan é aquele cara que até sai de casa, vai pro mundo. Mas, meu amor, ele quer uma outra mãe. Ele quer ficar jogando videogame até 2, 3 horas da tarde. Ele quer dormir tarde enquanto você trabalha e banca ele. Né? Ele não quer saber de responsabilidade com o filho. Quem pariu bateu os que balance. Então, esse é o Peter Pan. Ora, ela vai atrair homens indisponíveis, sem responsabilidade afetiva, o Dom Juan. Chegando, cheio de charme. Quando ela vai saber, já tem uma mulher, 4 filhos. E por aí vai. Ou então ele chega super sedutor, daqui a pouco, cadê esse homem? Como é que pode? Há 2 semanas atrás ele estava já programando nosso casamento. Falava que queria ter 3 filhos comigo. Joana sumiu. Falei, Dom Juan, minha irmã. Dom Juan achou uma próxima vítima. A próxima vítima, tem uma novela dessa, né? É cada novela. A próxima vítima, achou a próxima vítima. Por quê? Porque esse homem, ele é tão inseguro, os Dons Juans, eles são tão inseguros, que eles geram um apetite violento por seduzir. Então, eles precisam estar seduzindo. Mas, Jô, me fala uma coisa. Tem mulher assim também? Tem mulher tipo Dom Juan? Tem. A síndrome da Afrodite. É uma síndrome também, tá? É uma síndrome também estudada na psicologia.
a síndrome da Afrodite. Então a gente vai falar depois. Eu vou trazer uma live depois que a gente se aprofunda. O negócio tá feio, né, Jennifer? Tá, minha irmã. Né? Então depois a gente traz uma live pra gente falar das mulheres. Então tem uma síndrome compatível com a síndrome Dom Juan, que é a síndrome da Afrodite. A síndrome da Afrodite são mulheres completamente insatisfeitas, com baixa autoestima, tá? De algum ponto elas acreditam que tem boa autoestima. E qual é a forma inconsciente que elas se iludem e mentem para si mesmas, reforçando que tem autoestima, buscando o amor de mais de uma pessoa. Então elas têm prazer em seduzir. Então às vezes elas não conseguem ficar com uma pessoa só, então estão sempre com uma e com outra. Por isso que elas estão sempre numa dinâmica de traição e sempre num triângulo amoroso. Você conhece alguém assim? Conhece? Então, já manda live, já compartilha aqui pra pessoa já pegar o gancho e olhar pra isso, né? Então aqui, por exemplo, a mulher com a síndrome da Afrodite ou o cara com síndrome do Dom Juan, a mulher com a síndrome da Afrodite, por exemplo, pode ter tido uma mãe extremamente rigorosa, no sentido que cobrava demais, comparava demais, reclamava demais, ela não podia ser ela mesma. Então ela cresceu dentro de uma dinâmica que ela não se sentia bonita, ela não se sentia apresentável. Sabe aquela menina que já tem um jeito mais de menino? E aí a mãe fala, fecha as pernas. Para de ficar gritando, você só quer brincar com o menino. O que essa criança cresce? Achando que ela não é boa o suficiente para essa mãe, que tem alguma coisa de errado com ela. Então, na adolescência, ela vai sofrer um impacto. E na adolescência, ela vai se sentir muito mal, ela vai se sentir muito para baixo. Só que, presta atenção, começou a entrar sexualidade, opa! O que tá falando aqui? Ferida da humilhação. Então essa criança, pela educação rigorosa dessa mãe, se sentiu humilhada. Integrou no seu sistema a ferida da humilhação. E dessa forma, enquanto adulta agora, o que ela vai usar dentro da ferida da humilhação? O sex appeal dela. Ela vai se redescobrir, por isso tem sempre uma virada de chave. Às vezes na adolescência ela era o patinho feio, aí na juventude ela vai ficando sedutora, ela vai aprendendo a usar a sexualidade dela para o quê? Ativar, elevar sua própria autoestima. Não é que ela ama um, que ela ama outro. Jô, eu tô tão assim que eu tô perdida, eu amo todo mundo, eu não sei quem eu amo, eu gosto de tudo, Não. Você ama você mesmo. No sentido de que eu tô tentando me amar. Eu tô tentando elevar minha autoestima. E pra isso eu preciso do amor de outras pessoas. Eu preciso ser desejada. Eu preciso ser querida. Eu preciso ser disputada. Sacou? Síndrome da Afrodite. Combinado? E aí a gente fala aqui de pelo menos, tá? Pelo menos 7 tipos de mães ausentes e seus impactos no nosso subconsciente, na formação da adulta que você é hoje. A mãe que te rejeitou. A mãe que rejeita uma criança é um golpe na autoestima dessa criança. Por quê? Porque é a mesma coisa dela olhar no espelho e falar: eu não mereço ser eu mesma. Eu não mereço ser amada pelo que eu sou. Por quê? O meu próprio feminino me rejeita. Então ela cresce revoltada com o feminino. Ela cresce revoltada com a própria mãe, de forma inconsciente ou consciente. Tem umas que têm consciência disso, que já cresce revoltada mesmo com a mãe. Outras não, tá? Outras não. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa revolta, ela é espelhada a partir do quê? Dessa sensação de se sentir ameaçada por outras mulheres. Dessa sensação de ter dificuldade de confiar, de se abrir emocionalmente. Desse medo de não ser boa o suficiente, dessa dificuldade até de se expor, né? De ser quem ela é, de se sentir mais vulnerável. Essa dificuldade de acessar os seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Tem muita dificuldade de se abrir, de falar do que sente. Inclusive para a própria família, né? Muita dificuldade. E aí o que acontece? Essa rejeição pode levar ela a ser rejeitada. Por quê? Relacionamento é espelho. E como é que eu me curo? Quando algo espelha pra mim o que eu tenho dentro de mim. Quando eu passo a enxergar, a gerar consciência de que existe algo dentro de mim que está fazendo com que eu viva um ciclo repetitivo. Faz sentido pra você? Então, o que tem dentro de mim me projeta
para viver um ciclo repetitivo de rejeição. Opa, peraí, não é possível. Tem gente que passa uma vida inteira se iludindo, afirmando para si mesmo que tem um dedo podre. Você não tem um dedo podre. Você tem uma ferida que tá podre dentro de você. E que você tá tendo a oportunidade de olhar para ela agora. Fazendo essa conexão com a tua primeira referência, o teu primeiro referencial de mulher na vida. Que de alguma forma você traz como molde, como espelho, a sua mãe. A sua mãe. Então a rejeição também pode ser integrada no teu sistema quando você estava no útero da sua mãe. Porque tudo que a sua mãe sentiu, você sentiu também. Então se a sua mãe foi rejeitada, se sentiu rejeitada, pensou em te rejeitar, ou seja, pensou em te tirar, se a sua mãe de alguma forma queria que você fosse um menino, você nasceu uma menina, se sentiu rejeitada pela família, rejeição internalizada no seu sistema, tá? Então, muitas vezes, essa rejeição, você não se lembra de ter sido rejeitada na infância. Ah, Jô, minha infância, minha mãe foi tão carinhosa, foi tão acolhida. Mas, vamos nos aprofundar. Vamos investigar como foi a sua gestação, tá? Como foi que a sua mãe vivenciou essa gestação? O que ela sentiu? Muito, muito importante. Nós também temos aqui a ausência de uma mãe, por exemplo, enferma. Não só uma mãe enferma, mas uma mãe que faleceu enquanto você era muito pequenininha. Então, a doença, às vezes, desperta o que dentro da criança? A pena. A doença desperta dentro da criança a necessidade de cuidar. Então, provavelmente, a menina naquele lugar que teve que cuidar da mãe, teve que despertar o quê? O lugar da mãe na casa. Então, foi forçada, de alguma forma, a gerar muita responsabilidade enquanto criança. Então teve que amadurecer precocemente, se tornando o quê? A cuidadora. E aí traz como lema, quem ama, cuida. Só que essa mulher hoje não cuida de quem? Não cuida dela mesma, ela cuida de todo mundo. Ela cuida da vizinha, ela cuida da colega de trabalho, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida dos avós, ela cuida dos pais, ela cuida de todo mundo, menos dela mesma. Porque lá no fundo era egoísmo, ela pensar em até brincar. Eu não posso brincar, minha mãe tá doente. Então ela cresce internalizando o que é proibido. É egoísmo ela cuidar dela. É egoísmo ela ter um momento pra ela. É egoísmo ela aproveitar um pouquinho a vida dela. Consegue perceber de onde vem a bagagem? E aí o que acontece aqui, tá? A cuidadora passa a ser o saco de pancada de todo mundo e a babá. E a babá não só, né? A babá não só das pessoas, do parceiro. Muitas vezes ela se torna babá do parceiro. Então a mulher que tem um perfil cuidadora é uma mulher que atrai muito homem leitinho. Muito homem que perdeu a mãe. Ó a história parecida. Às vezes ela teve que cuidar da mãe doente, a mãe faleceu, o cara também perdeu a mãe. Ou vamos aqui entrar no lugar da mãe. E hoje tá dentro de um relacionamento disfuncional. Um relacionamento em que não há mais conexão sexual. Um relacionamento que ela tenta salvar a todo custo, mas não consegue, não entende. Faz tudo pelo outro. Cuida do outro, feito uma louca. Prioriza e não se sente valorizada. Não se sente vista. Você já viu mãe sendo valorizada, minha irmã? Bem, senta aqui, bora conversar. Você já viu mãe sendo valorizada? Onde é que foi que mãe foi valorizada? Né? Mãe tinha que ser... Dia das mães tinha que ser todo dia, no mínimo. Quando é que você já viu mãe ser valorizada? Mãe só é valorizada aí, ó. Domingo, dia das mães, e olha lá. Aí quem faz um agradozinho, leva uma florzinha pra mãe, vai lá ver a mãe, dá um abraço na mãe. Mas quando é que mãe foi valorizada aqui? Agora imagine você no lugar de mãe do teu parceiro. Quando é que você vai ser valorizada? Você não vai ser valorizada. Esqueça. Enquanto você não ressignificar esse padrão dentro de você, esse relacionamento é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Porque a cuidadora é aquela que não pensa nela. Você já viu mãe pensar em si? Mãe só pensa no filho. Mãe quer comprar tudo para filho. Mãe quer fazer tudo para filho. Mãe deixa de se cuidar. Mãe deixa de fazer a unha para socorrer filho. E aí, minha irmã? Você acha que você, enquanto a cuidadora e a mãe do seu parceiro, você vai estar em que lugar? Em que lugar na vida desse parceiro? No lugar de mãe. No lugar de mãe que não tem lá essas, né? Pronto, acabou.
Mas nós temos também a mãe que foi ausente em termos emocionais e que foi violenta. Uma mãe que ela cresceu em um ambiente muito rígido, tá? E ela passou, compreendeu, integrou no sistema dela que ela teria que educar da mesma forma. Então, ela tem somatizado nela as dores da própria infância e sem essa consciência de se trabalhar, do autoconhecimento, de melhorar como ser humano, como mãe, ela projeta a mesma educação que teve no filho. Jô, pior. Às vezes, eu tenho um autoconhecimento, eu venho me trabalhando, mas ainda assim eu me pego repetindo o mesmo padrão da minha mãe, as mesmas coisas que a minha mãe fez comigo. Isso me dói muito, eu imagino. Sabe por quê? Porque às vezes o padrão, ele tá internalizado através de um trauma. Trauma é uma energia suspensa na sua mente. E essa energia, ela fica ali até você o quê? Olhar de uma forma mais profunda e liberar essa energia. Normalmente através de um novo impacto, através de uma reprogramação mental, tá? Então, hoje, a criança que teve uma mãe que maltratou, que humilhou, que exigiu demais, que comparou ela demais, ativou nessa criança o quê? Ativou nessa menina a sensação dela não ser merecedora de receber amor, de ela não ser, ela precisar ser muito boa, ter que se esforçar demais com as pessoas, o que gerou um processo de quê? Culpa. Gerou uma programação de culpa nessa menina. Então ela tá o tempo inteiro se culpabilizando. Se ela fala não pra alguém, ela se sente mal. Ela já tem medo de ser julgada como uma pessoa ruim, né? Então ela vai buscando, ela vai vivendo a vida tentando ser boazinha. Tentando de alguma forma receber o que ela não recebeu da mãe. Tentando ser valorizada de alguma forma, entende? E aí ela não consegue evoluir. Uma mulher dessa não consegue evoluir profissionalmente, nem na vida amorosa. Normalmente, às vezes, atrai parceiros também violentos, né? Que a maltrata em termos, né, violência psicológica, violência financeira, violência moral, às vezes violência física, tá? Temos também a mãe ausente fisicamente, aquela que trabalhava demais, aquela que estava o tempo inteiro fora, aquela que precisava de alguma forma ativar a sensação de que, a sensação nessa criança de que eu tô fazendo tudo para te ajudar a sobreviver. Então, o que acontece? Aqui, ela provavelmente gera dentro dela essa adulta com insatisfação, com carência, com vazio interior. E muitas vezes ela traz um homem nevasca. Um homem que trabalha, mas esse homem não sabe dar afeto. Esse homem não sabe dar tempo de qualidade para essa mulher, né? E aí, aqui a gente fala também, muitas vezes, de uma mulher que virou um burro de carga quando adulta. Porque ela integrou no sistema que ela precisa honrar essa mãe de alguma forma e ela precisa trabalhar. E se ela trabalhar, talvez agora, enquanto adulta, a mãe olhe para ela. A mãe valorize ela, né? Porque a mãe já trazia para ela o senso do trabalho, o valor do trabalho. Consegue entender? Fora que pode gerar a necessidade de cuidar dessa mãe agora na velhice. Então, às vezes, ela abre mão da família dela, de estar com a família dela, com o marido dela, com os filhos dela para ir cuidar dessa mãe. Carrega essa mãe nas costas de alguma forma. Faz sentido? Comenta aqui para mim. Temos também, né, esse impacto dessa mãe que morreu muito cedo. A mãe que faleceu muito cedo e deixou a criança bem pequenininha, essa criança cresceu sem um referencial do amor materno. Sem um referencial da própria mãe. Não, talvez o pai arranjou outra, talvez foi criada pela avó, talvez foi criada por outra pessoa, foi adotada. Mas, gente, o lugar de mãe, ninguém ocupa. Ninguém ocupa. Então, esse vazio, esse buraco emocional, é um buraco que, de alguma forma, você precisa olhar e preencher hoje através da sua energia adulta. Você precisa olhar para a tua criança que sente falta dessa mãe e integrar, aceitar a partida, porque tem gente que não aceitou até hoje. Não aceitou ter sido adotada, ter sido, sei lá, abandonada. Não aceitou a morte da mãe até hoje, tá? Então, inclusive, pode gerar o trauma de não querer ter filhos. Então, tudo isso tem que ser olhado. A mãe que abandonou. A mãe que realmente não deu carinho. A mãe que abandonou. Às vezes,
vem aqui o lugar dela ter um outro filho e ela passa a cuidar, amar mais esse filho, e aí ela não consegue equilibrar o amor. Às vezes é um filho, o filho é mais doentinho, precisa de mais atenção, de mais cuidado. E aí a filha mais velha, né, sente impacto, sente esse abandono, né? Então ela cresce com baixa autoestima, ela cresce com essa necessidade de chamar a atenção, ela cresce, inclusive, uma criança que vai gerando doença, porque ela integra o quê? Se meu irmão nasceu doente, ela começou a dar atenção, opa, se eu ficar doente, eu vou receber atenção. Então a gente fala de adultas aqui que são viciadas em drama e de forma inconsciente se tornaram vítimas. E elas vão produzindo doença no corpo físico, porque foi dessa forma que o sistema nervoso integrou a crença de que ela pode ser amada se ela estiver em apuros, se ela estiver doente, se ela estiver passando por algum problema, alguma dificuldade. Então, assim, alguém vai olhar para ela e vai cuidar dela. Então, hoje a gente pode falar de uma adulta que tá doente, toda hora tá gerando uma doença. É rinite, é sinusite, todas as ites, né? É problema, sei lá, de intestino, é problema de desmaio, é problema de dor de cabeça, de enxaqueca, tá? Também tem aquela mãe ausente que traiu essa criança se sentiu traída. A criança que se sentiu de alguma forma trocada, traída, quando essa mãe se casou novamente, né? Ou essa mãe prometia e não cumpria. Isso gera ferida da traição na criança. Então ela vai carregando essa dor por toda a vida dela. E aí quando adulta ela fica cercada de pessoas que mentem pra ela. E aí ela toda hora vai reforçando esse lugar de desconfiança dentro dela. É como se ela não pudesse confiar em ninguém, né? Ela, meu Deus, eu não posso confiar em ninguém. Então, toda hora é um motivo para uma desconfiança. Então, com medo de ser passada para trás, ela vai se tornando muito ansiosa. Ela começa a procrastinar muito. Ela começa a ficar, às vezes, violenta na forma de expressão. Ela pode não conseguir, muitas vezes, processar as emoções com velocidade muito rápida, com medo de ser passada para trás, com medo de estar sendo enganada. Então, ela começa de forma descontrolada, né, a falar de forma impulsiva. Então, aqui ela pode, inclusive, atrair muitas amizades em que traiam ela, relações em que ela passe por esse tipo de traição, pode ser possível, tá? Ou ela pode, inclusive, trair, passar a trair como forma de autoproteção. Tipo, eu já fiz. Então, se essa pessoa fazer, pelo menos eu tô aqui, né? Precavida, tá? Ou ela pode, inclusive, começar a gerar uma sensação de não confiança nas próprias capacidades. Ela não se sente boa o suficiente. Sabe aquela mulher que também afirma o tempo inteiro que porque eu sou verdadeira. Eu gosto das coisas claras. Né? Eu gosto de tudo no reto aqui, comigo é papo reto, então você fala na minha cara, tá? Vem dessa ferida gerada da ausência da mãe a partir da traição. Combinado? Então o que eu quero que você entenda? Hoje, eu quero que você internaliza, tá? Isso, que daqui a pouco eu tô indo para o Metamorfose, que eu vou dar uma vivência de cura da mãe lá com as meninas hoje, no nosso Zoom. Daqui a pouco eu tô mandando agora. Não sei se o Daniel tá me escutando, mas eu acho que ele vai mandar o link. Não sei se ele já mandou pro grupo. Hoje eu não tive tempo pra nada. Mas eu vou dessa vivência agora no Zoom com as meninas. Deixa eu só terminar, só fechar aqui com você. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? É muito importante que você se aprofunde nesse tema. Que você investigue a sua mãe. Investigue a sua gravidez, como foi sua gestação. Investigue a forma, né, como a sua criança se sentia. Pega o teu álbum de fotos, vai olhar, tá? Se abra para esse lugar de perdoar a sua mãe. Olhando para tua mãe, tenta enxergar ela como uma criança ferida. Que normalmente nossos pais eles não tiveram esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento que nós estamos tendo agora, né? Então, esse é o lugar da gente romper com as dores ancestrais. Esse é o lugar de você adultecer. A decisão de perdoar e libertar sua mãe é uma decisão adulta. É uma decisão, né, consciente. É uma decisão que te liberta. Então, domingo, olhe para tua mãe com amor. Abrace a tua mãe. Não precisa nem falar para ela. Abrace ela e fala: mãe, eu te amo, eu te honro, eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te amo, eu te honro, eu te perdoo, eu te liberto. Eu te oriento a fazer uma carta para sua mãe,
Não precisa entregar. Você vai fazer uma carta, colocando tudo que você quer libertar, tudo que você quer limpar dentro de você. Depois você vai queimar essa carta. Deixa o fogo do Criador transmutar, né? Toda essa dor que você carrega. Libere isso de você, liberte isso dentro de você. E domingo abraça tua mãe e diz pra ela, leva pra ela, ensina pra ela, dê pra ela o que ela não recebeu, que foi amor. Ensina pra ela o valor de um abraço, né? Diz pra ela o quanto você a ama. Que apesar de tudo, de toda a infância difícil, de toda a adolescência dolorosa, apesar de todas as desavenças entre vocês, que você a ama, a respeita, a honra do jeito que ela é. Tá bom? Um cheiro pra você. Eu vou fazer o seguinte, eu não ia deixar salva, mas eu vou deixar essa live salva. Eu vou te pedir pra você compartilhar muito. Marca suas amigas que você sente que tem que assistir essa live. Vou deixar ela salva, porque eu acho que vai impactar a vida de muitas pessoas. E manda pra tua mãe essa live, pra ela entender melhor o que aconteceu com ela também. Manda pra tua irmã, manda pras tuas primas, manda pra tua colega de trabalho. Ajude outras mulheres também a enxergar a mãe de uma forma muito mais bonita e se libertarem desse peso, desse rancor, desse ressentimento que carrega, tá? É dessa forma que a gente destrava a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa e que a gente se torna livres para sermos felizes, tá bom? Muita luz, muita paz, beijo grande. Tchau, tchau.